Em casa eu gostava de ficar lendo lá exatamente as enciclopédias. O meu avô, minha sorte foi que o meu avô materno, ele era aquele pessoal que trabalha em banca, né? O atendente da banca, que vende jornal, revista. E aí ele sempre levava para casa dele as revistas. E aí eu tive acesso a Super Interessante, a várias revistas, né, científicas, inclusive Playboy. E tinha um negócio interessante. Muito científico, inclusive. Mas tinha um negócio interessante na Não, Playboy. tem muita reportagem bacana, verdade. Tem, entrevistas de gente muito legal. Aí a gente via as coisas todas da revista, né? Paciência. Via tudo. Lia tudo. Mas era muito interessante que aquilo ali abria minha mente, porque eu sou nascido e criado na favela, e aquele mundo ali que chegava até mim pelo meu avô, né? Aquilo abria minha mente, caramba, a vida não é só aqui na favela, né? Tem muito mais coisa a ser descoberta. E aí tinha umas promoções de jornal, por exemplo, que você juntava os selos. Você deve, de repente, lembrar, juntava selo e trocava por Atlas. Sim, sim. E aí o meu avô, ele fez esse negócio dessa coleção, ele levou o Atlas para casa dele, e eu comecei a me interessar ali pelas bandeiras, as moedas, os idiomas. E tudo isso foi aguçando a minha mente, né? Eu sempre muito criativo ali, criança e tal. Ainda bem que meu pai e minha mãe nunca me podaram dessa forma, eles sempre me estimularam também o máximo que eles podiam. E foi assim, esse foi o meu encontro com o conhecimento. E eu nunca parei. Até hoje eu gosto de ler coisas que eu não sei, de descobrir coisas novas. O Ives está aqui do meu lado. É o cara que mais me ensina, talvez, coisas novas, que sempre que eu encontro com ele, ele me ensina alguma coisa nova. Legal. É muita gentileza da parte dele. E você, pro pessoal saber, você é do Rio, né? Sou carioca, nascido e criado. Legal. Morei em Porto Velho, uma parte da minha vida, dos meus 7 anos até os 15 anos de idade. Morei em Porto Velho, Rondônia. Caramba. Mas por causa da família. Meu pai trabalhava no Banco do Estado de Rondônia, no Rio de Janeiro, fez concurso e passou. E aí, quando o banco fechou no Rio, a gente teve que se mudar para lá. Ele morou mais uns 8 anos lá e aí depois voltamos para o Rio de Janeiro de novo. E aí, como eu conheço bem o Rafael, vou dar um spoiler do que ele vai contar daqui a pouco, que tem um grande professor de matemática de Rondônia que influenciou ele por se apaixonar. Professor Laércio, do Colégio Tiradentes da Polícia Militar. Cara, imagina, eu sou carioca, gosto de andar de brinquinho, chinelo, não sei o que. Eu tô aqui de bermuda e chinelo no podcast. Mas estudei num colégio militar, né? Lá em Rondônia. Lá em Rondônia, que era um dos melhores colégios da região norte do Brasil, né? Tinha que fazer concurso para entrar e tal. Aí eu consegui passar no concurso. Mas era um colégio com uma disciplina rígida e tal. E assim, eu não gosto muito da disciplina militar, essa é a grande verdade. Só que eu tinha que estudar, e a média do colégio era 7, né? Então era muito complexo de passar nas provas e tal. Só que aquilo me alimentava de alguma forma, que eu estudava, me metia a cara ali nos estudos. Não tinha muita coisa para fazer por lá também, né? Então a nossa família recém-chegada e tal, tinha que estudar, o que tinha para fazer era estudar. E aí eu estudava e consegui passar, e conheci o professor Laércio, lá do Colégio Tiradentes, e o cara, assim, a paixão com a qual ele ensinava matemática era formidável. E tinha um professor de biologia também, professor Ivanor, lembro o nome de todo mundo, que ele ensinava biologia através de música, ele cantava paródia e fazia piada. E aí vem, então, daí que vem a minha veia cômica, que né? Legal, não sei se eu sou tão engraçado. Artística, que maneiro. Não sei se eu sou tão engraçado, mas eu me inspirei nesses dois professores. Que legal, cara. Você foi aluno, né, e teve esse primeiro contato com a disciplina militar. Eu fui professor do Colégio Militar do Recife como convidado, né? Eu não era professor militar, eu era professor civil. E à época, pelo menos foi o que me disseram, eu era o único professor de cabelo longo das escolas militares. E isso foi uma barreira até me aceitarem. Com certeza. Imagina. Então, propuseram, inclusive, que eu cortasse antes de trabalhar lá. Mas como o capitão, que à época era capitão, me chamou, ele viu o desempenho dos alunos que eu tinha em preparatórios militares, e eu vim de uma escola que preparava para o Itaime, fui um aluno de destaque enquanto aluno, depois eu fui para uma escola preparatória para esse tipo de concurso. Sim. Acabou que o currículo contou mais do que o cabelo. Tá bem, né? Mas eu gosto de falar que assim, meu cabelo já me atrapalhou um pouco, porque eu também fui professor de escola adventista. E entre os argumentos eu tive que dizer que Jesus usava cabelo comprido também, né? Mas porque eu não posso usar, né? Não que eu quisesse me comparar a Jesus, por favor, não é essa a intenção, né? Aí, mas você era o salvador da física. Da física. Aí, e aí o bom foi que na hora da conversa, quando eu disse isso, aí o diretor que estava me avaliando disse, mas é porque é uma questão cultural da época. Eu disse, opa, que bom que o senhor entende isso, porque também culturalmente hoje o cabelo é aceito. Sim. E aí ele percebeu que ele deixou a bola pingar e acabou me contratando.
E embora eu não pudesse estimular os alunos a deixarem o cabelo comprido, eu era o único professor da rede adventista de cabelos longos. Eu tinha um problema semelhante no colégio militar, não com o cabelo, mas com a barba. Que eu com 12, 13 anos, eu já tinha aquela nuvenzinha, né, de barba. Certo. E eu já fui impedido de entrar na escola por conta Que não tinha se barbeado. da nuvem. Eu tá... era obrigado a me barbear aos 13 anos de idade, mano. Caramba! Era sinistro, eu odiava isso. Aí ia pra escola, eu ia sempre caminhando na minha casa pra escola, né? E tinha que estar com o sapato, assim, Impecável. brilhando, impecável. Chegava lá com um pouquinho de poeira, o pessoal lá se irritava com o sapato, e aquilo me deixava chateado, né? Pô, eu quero estudar só. Só Não, isso, né? Deixa Pô, eu entrar e pronto, eu né? ia todo aciado, bonitinho, mas chegava lá, tinha ali uma poeirinha ou outra, uma barba ali, paciência. E você acha que essa mudança, então, lá pra Rondônia foi meio que decisiva aí na sua vida? Foi assim, eu acho que no final das contas foi benéfico, porque eu estudava muito, a escola exigia da gente, né? Os professores eram muito bons também. Tive contato com esses 2 professores que me inspiraram e me inspiro até hoje, né? Fazer meu conteúdo ensinando matemática com paixão e também tentando botar ali uma veia cômica, um negocinho diferente, uma música, um entretenimentozinho, né? Faço isso até hoje e é a maneira como eu gosto de trabalhar. E tudo isso eu aprendi lá, eu creio, lá em Porto Velho. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu fui estudar na rede pública também, mas na rede estadual. E Mas aí já voltou, você estava o quê? Já no ensino médio? já estava no 2º ano do ensino médio. Eu estudei até o 1º ano no colégio militar. Aí no 2º e no 3º anos, eu estava no colégio Bangu, Colégio Estadual Bangu, que era completamente diferente. Cara, e aconteceu uma coisa interessante comigo. Meu primeiro dia, não estou nem deixando o Ives falar, quando for falar, tu fala, hein? Fica tranquilo. Meu primeiro dia no Colégio Bangu, imagina, eu vindo do colégio militar, eu era todo tímido, né, na minha ali, ficava sempre na minha, não conversava com muitas pessoas e tal, sempre fui muito tímido. E aí no primeiro dia eu sentei lá na cadeira, de manhãzinha, aí veio a inspetora do Colégio Bangu, você, pra diretoria, pra mim, o que eu fiz? Caramba, acabei de ir no colégio militar, cara, minha sina é essa. Aí fui pra diretoria, ela me acusou de ter pichado a escola. Alguém pichou a escola e era eu. Ela pegou de bode expiatório ali. Você pichou a escola. Eu falei, eu pichei a escola, suspenso 2 semanas. Assim mesmo, primeiro dia de aula. Falei, caraca, no Rio de Janeiro o bagulho é doido, mano. Eu acho que você era novato e nunca tinha acontecido isso, aí associaram. Esse cara chegou, picharam. Então foi esse cara que pichou. Mas ela não falou nada, não. Ela simplesmente Muito louco. acusou. Acusou e me suspendeu. Aí eu cheguei em casa chorando, né, pra minha mãe. Falei, mãe, primeiro dia de aula, já tô aqui, ó, em casa, já voltei pra casa acusado de ter pichado a escola. Minha mãe, que isso, pichou a escola? Minha mãe, óbvio, acreditou em mim, porque ela me conhece, né? A gente voltou lá na escola, minha mãe fez a diretora lá, na época, ligar pro colégio militar, onde eu estudei. E aí, ouvindo as referências do diretor da escola, dos professores, ela pediu 1000 desculpas e tirou a acusação. Caraca, o negócio aqui é sinistro, mano. Primeiro dia de aula. Que coisa. O meu não foi no primeiro dia de aula, mas aconteceu um episódio, assim, de acusação indevida por conta de um lápis, que tinha que ter uma determinada especificação que eu não tinha. E a professora me colocou para fora da sala. Só que eu já era aluno há algum tempo na escola. Quando chegou lá, a diretora se surpreendeu. E o que foi que houve? Aí eu expliquei que a professora tinha me tirado por causa do lápis. Ela disse, por causa do lápis? Ela nem contemporizou se alguém podia ajudar e tal. Não, me tirou. Aí ela disse, depois pega esse lápis e volte para lá, diga que você encontrou o lápis. Depois eu vou conversar com a professora. E aí eu fiquei altamente constrangido, porque eu em casa sempre fui educado para não desrespeitar professor, não confrontar, evitar qualquer tipo de desgaste. E a professora me colocou e abriu o meu boletim e disse, olha qual foi o aluno que você botou para fora de sala. É esse tipo de aluno que você não quer na sua sala e tal. E começou a expor. Mas, respondendo a pergunta, Sérgio, de onde as coisas começaram, eu tive algumas coisas que ajudaram bastante. Por exemplo, uma delas é que eu via meu avô estudando dicionário. Caramba! Meu avô foi uma pessoa de origem simples, que estudou pouco, até a 4ª série da época, mas que por conta de ter trabalho cartoral, ele convivia com pessoas instruídas, com políticos e pessoas de poder, e ele tinha uma metodologia de discussão que era bem propícia para a época. Ele dizia que quando estavam conversando algo que ele não dominava, para não parecer ignorante, ele mudava o nível do vocabulário que ele estava usando. Entendi. E ele começava a elevar o vocabulário a tal ponto que os outros ficavam constrangidos de não estar entendendo o que ele estava dizendo e mudavam de assunto. Então, ele que era o Boa ignorante tática, passava a ser o sabido da história. Olha só. Então, eu acabei criando essa ideia. Era meio que um gerador de lero-lero, não? Não, na verdade, ele dizia coisas assim, que ele só escolhia sinônimos que eram pouco comuns.
Inclusive, uma vez a gente estava num grupo de professores e começamos a conversar, e aí uma frase ficou meio truncada, e aí o Rafael entrou na brincadeira comigo e a gente começou a escrever sucessivamente frases com palavras que quase não são usuais. E o pessoal achou que a gente estava no Google pesquisando, e não era de memória que a gente estava batendo papo. Mas isso veio do meu avô. Outra coisa que me ajudou muito. Minha mãe, como quase todas as mulheres de classe média da época dela, foram instruídas a fazer o curso normal, não faziam científico. E aí virava aquela professorinha de escola de interior. E por conta disso, a bagagem de aprendizado de matemática dela era mínima. Quando eu tinha que estudar matemática, minha mãe sempre ia explicar assim, peraí, isso aqui é meio difícil e tal. E quando meu pai estava em casa, meu pai tinha uma veia de comércio, mas ele sempre entendeu que a matemática podia ser divertida. Então ele dizia, é difícil para você que você não sabe, deixa que eu explico. E aí ele sempre fazia jogos, brincadeiras, construía situações que saíam do imaginário para o concreto, e aquela concretude me permitia manipular a dificuldade que eu tinha. E na primeira formação em matemática isso foi extremamente útil. Mas o ponto que eu acho que foi o ponto que me encaminhou para a nerdice, se é que eu posso chamar assim, foi a tia Violeta. Tia Violeta, eu torço que de alguma forma você escute isso. Um beijo para você, tia Violeta. A tia Violeta era minha professora da 2ª série. E eu descobri, ao longo das aulas, que quando ela entregava uma prova que o aluno tirava 10, ela dava um beijo na testa. E eu estava naquela fase de admiração, quase amor pela professora. Era minha mãe e a professora. Ela era de tal forma que ela morava perto da escola e eu pedia a meu pai para me esperar porque eu queria escoltá-la por 2 quarteirões. Só que eu tinha 8 anos. Mas eu me sentia o galante lá levando a princesa no castelo. E aí, quando eu descobri a história do beijo na testa, meu amigo, eu passei a tudo que era tópico da escola. Eu chegava em casa desesperado. Minha mãe, o que é que a senhora sabe sobre água? Porque a professora falou sobre água hoje. Professora polivalente, dava aula de tudo. Aí a minha mãe, água. Eu disse, mãe, é pouco. Tem algum lugar para ler sobre água? E aí, como a gente era de classe média enxerida, e aí um beijo para os nordestinos que sabem o que é enxerido. Enxerido é aquele pessoal que tem um plus, né? Então, eu era classe média plus. A gente tinha a enciclopédia Barça. Ah, sim. Nossa, aquilo ali era tiracolo. Eu estava o tempo todo... E eu tinha 8 anos. Então, chegou uma época que... eu me lembro isso hoje. Eu era pequenininho, parecia um batutinha. Gordinho, branquinho, aquela cara cheinha. E aí a professora, quem aqui estudou sobre água? Aí eu levantava a mão. Né? Aí, a tal característica, eu levantava a mão. Ao ponto de... Fora o Ives, quem aqui poderia responder tal coisa? Entendi. Aí, quando não respondia, Ives, aí eu, tal coisa. Cara, então... E aí foi um ano inteiro assim, eu incorporei isso para minha vida, porque eu era, como o Rafael, também um pouco tímido, e aquilo me dava um certo status. Nem que fosse na época da prova, o pessoal querer sentar perto de mim. Entendi. Mas aquilo aplacava um pouco da carência. E aí eu virei um aluno que realmente é devorador de livros. Para você ter uma ideia... Isso foi anterior, mas eu aprendi a ler e ninguém sabe como ainda hoje. Com 3 anos e meio, eu cheguei no ombro do meu pai. Meu pai estava lendo jornal e eu dei uma informação. Aí ele, de onde é que você está vendo isso? Aí eu apontei para o jornal. Aqui, ó, pai, tal coisa. Ele, como assim, menino? Aí, o que é que tá vendo aqui? Aí eu, tal coisa, pai. Então, depois de umas 4 ou 5 palavras, ele se convenceu que, de alguma forma, eu consegui decodificar as palavras. Que legal. E achou que minha mãe tivesse me ensinado e ela nunca assumiu isso. Até hoje é um mistério. Minha mãe nunca assumiu. Se foi ela ou foi alguém, eu não sei. Deve ter alguma coisa de superdotação aí, que eu tô lendo muito sobre isso, que eu suspeito que a minha filha seja superdotada também, né? Que ela é muito esperta. São as altas habilidades que as altas habilidades hoje em dia que fala, né? E aí dizem que pessoas dotadas de altas habilidades, elas aprendem a ler sozinhas. É um grande mistério, que a partir de 1 ano e meio, 2 anos, até uns 3, 4 anos, a pessoa aprende simplesmente do nada, começa a ler as coisas. É muito louco. Uma coisa que eu identifico na minha história, como pessoa, não como estudante, é que eu sempre tive a habilidade de criar conexão entre as coisas. Então, eu sempre consigo, tendo um ponto A e um ponto B, entender qual é o fluxo entre eles. E isso me ajudou muito para aprender física e matemática. E isso pode também ter sido útil para a linguagem. De repente, eu
começava a ver as pessoas falando e tinha uma determinada imagem que a pessoa falava olhando para a imagem, eu comecei Você foi associando, fui né? associando e Legal. começou a fazer sentido. Mas Isso é inteligência também. isso é um tipo de É muita coisa associada aí junto. Isso.